Olá a todos e todas, eu sou Marcelo Studinski, historiador e aluno do mestrado profissional em ensino de História aqui da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. O tema de hoje que eu gostaria de colocar para vocês surgiu a partir de uma live, né? A gente está na quarentena e o que mais temos é a questão das lives, principalmente no Instagram. Então, uma live que ocorre tem ocorrido todas as sextas-feiras, às 13h30 da tarde, com a Maíra Azevedo, a Tia Má, e nesta live com o Rodrigo França, que é um produtor cultural, aliás, é um diretor de teatro e também produtor cultural, e ele participou do BBB do ano passado, então eles discutem diversas questões, e principalmente a questão do racismo. Bom, numa dessas lives, a Tia Má colocou, respondendo lá aos comentários, de que ela não é professora e, portanto, ela não tem a obrigação de falar, de explicar ou ensinar sobre as pautas negras, as questões de racismo, a questão de racismo estrutural, dentre outras coisas. Bom, e ela está correta, porque a obrigação nossa na luta por uma sociedade antirracista é ir atrás, é pesquisar, é buscar informações para que possamos de fato lutar, né, por uma sociedade antirracista. Aliás, sermos antirracistas para uma sociedade não racista. Bom, então a partir disso tenho aqui a pauta de Angela Davis. Mulheres, Raça e Classe. Esse aqui é um livro de 2018, a edição de 2018, pela editora Boitempo. Bom, primeiramente, quem é Angela Davis, para quem não conhece? Angela Davis é uma ativista e principalmente uma filósofa norte-americana que lutou contra o movimento segregacionista nos Estados Unidos na década de 60 e 70, e por isso ela foi politicamente perseguida por também militar no Partido Comunista Norte-Americano. Por duas vezes ela foi candidata a vice-presidente dos Estados Unidos, e o livro foi escrito em 1981, que curiosamente é a data do meu nascimento, e isso não tem o que chama a atenção é que quase 40 anos depois a gente ainda está discutindo as mesmas coisas na sociedade. O livro ele parte do pressuposto de que Angela Davis ela tece uma crítica ao movimento marxista ortodoxo, porque eles, em suas ferramentas de análise da sociedade, eles só consideram o elemento classe. Então ela apresentou, naquele período, dois elementos fundamentais para se compreender a sociedade, que é raça, classe e gênero, ou seja, a questão da mulher. E aí neste livro, que é composto por 13 capítulos, ou seja, são 13 artigos em que a Angela parte desse conceito de interseccionalidade, ou seja, 3 secções diferentes para se pensar ferramentas de análise da sociedade, que é a raça, a classe e o gênero. Então ela tece uma crítica aos historiadores e historiadoras da época que, ao analisarem a escravidão norte-americana e também o contexto das mulheres negras no pós-abolição, não consideram a perspectiva de gênero, né? Então havia pouco, e acredito que também haja pouco, estudos sobre as mulheres na escravidão nos Estados Unidos e assim no Brasil, né? Os estudos sobre escravidão no Brasil, eles não têm, de modo geral, a pauta da mulher negra escravizada ou até mesmo o contexto da mulher negra fora desta lógica no pós-abolição. Bom, isto posto, é importante colocar que o lugar em que a Angela parte é da filosofia e, obviamente, da sua experiência de militante, o que enriquece muito o seu olhar sobre estas pautas e principalmente a pauta das ferramentas de análise marxistas, tá? Então eu fiz alguns apontamentos aqui da obra. Temos aqui o que a obra vai falar.
da questão da escravidão nos Estados Unidos, obviamente no contexto dos Estados Unidos do século XIX e século XX, né? Destaca o déficit que a história tem acerca dos estudos sobre a mulher negra na escravidão. Já falei sobre isso. E aí, em outros capítulos, ela vai falar da organização das famílias negras, né, em que o patriarcado ele, hegemônico na sociedade, ele é mais flexível nas famílias negras. Ela também vai colocar a questão do papel contemporâneo, né, da mulher no mercado de trabalho, por que essas mulheres estão em grande maioria no mercado de trabalho, principalmente ocupando as vagas subalternizadas como empregadas domésticas. Isso se aplica ao Brasil, obviamente, também, né? Educação e libertação, ela vai falar de educação como esperança, né, para uma sociedade antirracista, em que a educação que foi negada à população negra norte-americana e, obviamente, em toda a diáspora africana aqui nas Américas e principalmente na questão africana em si, a educação foi negada a negros e negras. Então, Angela Davis destaca que por isso é que temos essa dívida histórica com a população negra. Fala também em outros capítulos ou outros artigos sobre o estupro e o mito do homem preto como estuprador, né? Então são duas questões. O corpo da mulher negra objetificado, hipersexualizado e, portanto, apto ao estupro, desde o tempo da escravidão e até os dias contemporâneos. Se a gente for ver os mapas aí de feminicídio e das violências contra as mulheres negras encabeçam, né, as estatísticas. E também fala do mito do homem preto como estuprador, o violento, o marginalizado, né, que são dois mitos, que é um mito que afeta por demais a população negra e que a gente precisa, nos dias de hoje, repensar esse papel do homem preto e da mulher preta na sociedade. Mais adiante, em um outro artigo, ela fala sobre racismo, natalidade e aborto, né? Esterilização forçada, né, das mulheres pretas, isso já no contexto pós-abolição e também no contexto de segregação racial, e também controle de natalidade de negros, latinos e pobres nos Estados Unidos, o que nos leva a fazer uma analogia com as teorias raciais, né, porque tudo isso é pautado na ciência, né, uma forma de embranquecimento da sociedade que ocorreu lá nos Estados Unidos e que no Brasil não foi diferente com as teorias raciais de Nina Rodrigues, entre outros, né, no processo de eugenia que a história chamou aqui no século XX no Brasil. E também ela vai falar, obviamente, do movimento feminista como um todo, que as feministas, principalmente as sufragistas, né, excluíram a mulher preta desse movimento do direito ao voto, do direito ao exercício da democracia, da cidadania, entre outras pautas. E aí faz lembrar que recentemente, faz uns 4, 5 dias, hoje é dia 1º de maio de 2020, uns 4, 5 dias atrás, a atriz Jessica Allen fez uma provocação, né, para nós sobre o seu feminismo inclui a sua empregada doméstica, né, considerando que no Brasil a maior parte das empregadas domésticas são mulheres pretas. Bom, por que essas pautas? Porque, como alguns sabem, aliás, eu, além de historiador, como eu já falei, sou do candomblé. Sou um homem branco de axé e eu preciso, para o meu contexto religioso, social e cultural, compreender o que é o racismo, compreender o que são as pautas de gêneros e compreender, sobretudo, o conceito de interseccionalidade que vai afetar toda a minha comunidade e principalmente os meus alunos e alunas futuramente na carreira de historiador. Bom, isto posto, outro motivo que me levou a trazer como sugestão de leitura, né? Porque isso na verdade é uma sugestão de leitura, não é uma resenha do livro. Angela Davis, Mulher e Raça e Classe, é que recentemente eu li a biografia de Elza Soares, escrita por Zeca Camargo, pela editora Leia. Ele é um livro de 2018 e na perspectiva biográfica não traz assim grandes
pontos assim da vida de Elsa, mas na perspectiva da carreira e comparando, né, e trazendo as discussões de Angela Davis, é muito importante a gente pensar que mulher, raça e classe está aqui na vida e na obra, né, artística de Elsa Soares, porque foi o racismo e foi o machismo que interpelaram toda a existência de Elsa ao longo da sua vida, né? Aos 13 anos, o pai dela acreditou que ela tivesse transado com um rapaz, obrigou ela a casar com 13 anos de idade. Em seguida ela engravida e ela vai ter outros filhos. Ela vai ter a questão de o sonho de ser cantora num Brasil da década de 50, um Brasil muito pobre, um Rio de Janeiro muito pobre, em que ela aborda aqui no livro, ela discute as questões do transporte público, as mulheres sendo violentadas no transporte público, principalmente os corpos pretos. A Elsa Soares também coloca que o racismo, né, bloqueou ela em diversos pontos na sua carreira, que o machismo, sobretudo na sua história, com Mané Garrincha, né, que a gente todos sabem que era alcoólatra e que violentou a Elsa Soares por muito tempo, embora a narrativa seja muito leve, muito doce, isso fica evidente, né, em que ele foi violento com ela, em que ele bateu nela, em que ela, embora ela amava ele, mas ainda assim o racismo e o machismo foram muito cruéis, e isso estava intrínseco nos discursos da imprensa, né, porque o Mané Garrincha deixa a esposa com não sei quantas filhas e para viver um romance com Elsa Soares. E a imprensa não a perdoou por isso, né? E isso vai refletir em toda a sua carreira. A questão do aborto, a questão também da morte, né? De morrer filhos jovens, a juventude preta que está morrendo, historicamente morre no Brasil, né? Que vencer os 30 anos é superar as estatísticas no Brasil, isso é a realidade da população preta no Brasil. Isso está presente na obra de Elsa, na obra, né, da vida, da biografia de Elsa, e também a questão racial, no sentido de que, por exemplo, em 1960, nos concursos da TV Record, Elsa Soares estava também lá naqueles concursos em que Caetano, Gil e principalmente Chico Buarque estavam ascendendo a carreira. Elsa Soares já estava lá iniciando uma carreira e assim, ainda assim não foi reconhecida, né? E aí mais adiante a gente tem Clara Nunes, também mulher preta, mas e aí a gente vai ter principalmente a ascensão de Elis Regina, né? Que canta o mesmo gênero, né? O samba e bossa nova que Elsa cantava naquele período, em que Elis Regina ascende a carreira, né? Tida como uma grande intérprete, que de fato ela é brasileira, mas que Elsa Soares vai caindo no esquecimento por conta dos seus problemas da sua vida pessoal. Então, o que quero colocar é que mulheres, raça e classe está presente na obra de Elsa Soares. E aí aqui a provocação. Quem compreende as discussões interseccionais que Angela Davis coloca vai compreender de uma forma muito mais crítica e vai ter um olhar muito mais aprofundado sobre a história de Elsa Soares, que também não deixa de ser uma história muito interessante. Então esta foi a minha dica de hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Tchau, tchau.